37 minutos de volta com o CBN Maceió, e eu lembro que, ouvindo aí o magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor José Aldo Tonholo, que está em Brasília, né, tentando melhorar aí os recursos para a Universidade Federal, ele ficou falando ali sobre, olha, tem um gostinho a mais, na verdade o que ele queria falar é sobre o Museu Theo Brandão. A Universidade Federal de Alagoas conseguiu colocar o Museu Theo Brandão no PAC. Ele será reformado e será devolvido à sociedade do jeitinho que ele foi concebido. Olha, a nossa conversa a partir de agora é com a médica urologista, especialista em urologia feminina e disfunções da micção. Eu estou aqui com a doutora Alessa Machado, a quem eu agradeço, viu, doutora, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, também agradeço aqui o convite para participar hoje com vocês. Bom, doutora, médica urologista, é isso mesmo? É isso mesmo. Por que, doutora, criar essa ideia que a gente tem um médico para homem e um médico para mulher? Bom, é uma ideia que ainda faz parte aí, né, do imaginário de muita gente, né, porque é sim uma especialidade ainda muito predominantemente masculina, né? As mulheres nessa questão representam aí por volta de 3% do total de urologistas no nosso país. Então ainda há essa crença que o urologista só pode ser homem e só vai tratar de homem, quando na verdade o trato urinário é comum dos dois sexos, né? Então, a gente trata de criança, de mulher, de homem, de idoso, independente da faixa etária e dos gêneros, a gente trata igual. Bom, então, em tese, se eu tenho um problema no meu sistema urinário, eu devo correr para o urologista. Exatamente. Ou a urologista. Exatamente. Bem, doutora, quais são as principais disfunções que a gente tem e que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque parece-me que a gente fica muito preocupado quando é coração, a gente fica muito preocupado quando é o cérebro, mas se a gente falar do trato urinário, parece que há um certo descuido do brasileiro e, bom, as pessoas minimizam essa situação e só correm quando as coisas estão realmente bem complicadas. É uma situação, quando não implica aí num risco iminente, né, de morte, então as pessoas costumam retardar, na verdade, a procura pelo auxílio médico, pelo cuidado, porque é um costume não só do brasileiro, né, mas mundialmente as pessoas tendem a prestar menos atenção na prevenção, a prestar menos atenção nos sinais, e só quando começam a ter alguma limitação física, social, passam a procurar auxílio. Quando, na verdade, né, o ideal é que se tente evitar ao máximo, né, essas situações e, ao mesmo tempo, diante de qualquer sinal de mudança aí, no trato urinário, por exemplo, em sintomas urinários que surjam, né, e que dificultem a micção ou a própria incontinência urinária, que é um sintoma importante, né, e prevalente no nosso meio, não retardar nunca e nem achar que é normal apresentar esse sintoma, né? Então, incontinência urinária, por exemplo, não é normal. Dia 14 agora a gente vai comemorar o Dia Mundial de Conscientização sobre Incontinência Urinária, então é importante a gente falar muito sobre esse tema. Olha só, incontinência urinária. O que é que a gente quer dizer com isso, doutora? Bom, é definida como qualquer perda involuntária de urina. Então, a pessoa que não perde aquele controle de segurar o xixi, né? Com a evolução, a gente passa, né, a ter esse controle da micção. A gente atinge uma maturidade da bexiga aí, né, durante a infância. E, a partir de então, a gente consegue segurar, né, e controlar a micção habitualmente. Numa circunstância em que desencadeie uma perda urinária, a gente chama isso de incontinência urinária. Não tem só um tipo de incontinência, tá? Existem várias causas e tipos diferentes de incontinência, mas ela é definida assim, como qualquer perda involuntária de urina. Doutora, nós não estamos falando sobre aquele momento excepcional em que um grande susto, uma grande emoção, ou algo nesse sentido fez com que você, involuntariamente, não segurasse a urina. Nós estamos falando sobre algo recorrente. Olha, por definição, até quando acontece mediante algum susto, alguma eventual circunstância maior, ainda assim é considerado incontinência urinária, tá? Não é normal perder esse controle, tá? E é por definição, ainda que seja esporádico, seja uma vez, acontecer uma circunstância, tá? Ou mediante o uso de alguma medicação, né? Algum fator predisponente, né? Bebida alcoólica, qualquer coisa, ainda assim é incontinência urinária.
tá? Só que, obviamente, a recorrência desse sintoma é que pode significar que o problema está instalado. A gente tem um perfil preferencial? Homens ou mulheres têm mais frequência? Sim, né? Na verdade, pode acontecer em qualquer idade, né, nos dois sexos, mas a incontinência urinária é mais comum em mulheres que em homens, né, em todas as idades, né? Com o passar do tempo, mediante algumas circunstâncias específicas, né, alterações da bexiga podem acontecer nos dois sexos de forma igual, tá? Dependendo da idade. Porém, a incontinência, que é a perda involuntária, acontece mais na mulher. E tem um fator, assim, que é importante, né, em relação a isso, é a anatomia feminina, né? A mulher, ela tem uma uretra, que é o canalzinho, né, por onde sai o xixi, por onde a gente libera o xixi, menor, mais curto, mais largo, né, com menos resistência que a uretra masculina. Então, isso predispõe, né, à perda urinária mais facilmente que nos homens. Bom, diagnóstico é clínico, não é, doutora? Sim. E depende muito desse relato que se faz necessário do próprio paciente, da paciente. Exatamente. O diagnóstico de incontinência urinária, ele é clínico, tá? Não depende, logicamente, de exame específico, né? Então, se o paciente queixa que perdeu o xixi, seja ao fazer esforço ou não, ligado a um susto, ligado a uma urgência, né? Ou de forma espontânea, sem nenhuma relação com nenhuma atividade que faça, ele tem incontinência urinária. Tá? Agora, a gente pode descartar alterações do trato urinário que possam, né, provocar essas perdas, né, dentre eles a infecção urinária. Então, pacientes com infecção urinária podem ter escapes de urina, perda de urina decorrente da própria infecção. Então, descartar essas situações, né, como infecção, como alterações congênitas, enfim, isso pode ser essencial para o diagnóstico somado da clínica, tá? Mas o diagnóstico é clínico. Bom, alguém vai querer pegar uma desculpa qualquer. Aí eu espirro, aí escapa um pouco de urina. Não, é porque eu estou grávida. E o grávido, o bebê, a barriga, enfim, comprime a bexiga. Não, é porque eu sou muito gordo, eu estou obeso, eu estou muito acima do peso. A desculpa vale, doutora? Aí eu não chamaria de desculpa, eu chamaria de fatores de risco, né? Falando bem, né? A gravidez é um fator de risco, tá? É mais frequente, né, que mulheres grávidas, justamente por essa situação, o aumento de peso, muitas vezes até um peso até anormal, né, durante a gravidez em algumas situações, né, um peso mais rápido, a própria obesidade, né? Então, a gravidez, além da questão do ganho de peso, tem uma acomodação do assoalho pélvico para receber um bebê que vai crescer, né, o útero, placenta e tudo mais. Então, há um relaxamento natural dessas estruturas e podem favorecer a perda urinária, mas não significa ainda que isso é normal, tá? Então, mulheres que têm perda urinária na gestação podem ter um pouco de chance aumentada de desenvolver essa incontinência urinária após a gestação, de manter essa incontinência, tá? E tem estudos, inclusive, que falam sobre isso, tá? Então, existe, inclusive, possibilidade de se tratar durante a gravidez também, como a fisioterapia pélvica, tá? Ou prevenir esses sintomas, como, né, a incontinência, disfunções relacionadas à gravidez com a própria fisioterapia, tá? Então, é importante a gente saber que, sim, existem fatores de risco, a obesidade, a gravidez, o número de gestações, vias de parto, né, podem ser fatores de risco para a incontinência. Agora, doutora Alissa, é claro que essa perda de urina, ela tem uma consequência social que é muito danosa, né? Imaginar você que está aí com seu companheiro, sua companheira à noite, que você está num evento social, de que você está no seu trabalho ou conduzindo o seu veículo, não é difícil ter susto, ou seja lá por que motivação for, mas o fato é que isso precisa de uma ajuda médica, de que as pessoas precisam procurar uma orientação, porque, doutora, tem solução? Tem solução, tem tratamento, tá? E muitas vezes não precisa nem de cirurgia, tá? Então, assim, o tratamento, né, é direcionado de acordo com o tipo de incontinência, obviamente, mas para todos os tipos, inclusive, né, não, excetuando aqueles que são cirúrgicos de cara, porque tem situações, por exemplo, que são consequentes a trauma cirúrgico, né, como fístulas, que são comunicação da bexiga com outros órgãos, como a vagina, por exemplo, que levam aí a um diagnóstico que se precisa intervir cirurgicamente para tratar, né? Mas os outros casos
casos, como a incontinência urinária de esforço, que é essa, mediada por um esforço físico, uma tosse, um espirro, qualquer coisa que aumente a pressão dentro do abdômen, né, durante a atividade, faz com que a pessoa perca urina. Então, essa perda urinária relacionada ao esforço e a perda urinária relacionada à urgência, que pode estar ligada a fatores da própria bexiga, como uma condição que a gente chama de bexiga hiperativa, que ela simplesmente perde o controle. Ela não fica relaxada esperando o xixi encher a bexiga de xixi, né? Ela começa a contrair fora de hora. E esse aumento de pressão acontece do nada, inesperado, né? A pessoa está ali no trânsito, dirigindo, deu uma vontade muito forte, não deu para segurar, não deu para chegar em casa, ou está esperando o elevador e acontece a perda. Essa perda de urgência, ambas, né, as circunstâncias aí, esforço e urgência ou mistas, elas têm como principal tratamento, principal terapia de início, a fisioterapia pélvica. Tá? Por vezes a gente tem que entrar com medicação, por vezes a gente tem que indicar uma cirurgia nos casos refratários, mas tem tratamento sim, tá? E nem sempre vai precisar de cirurgia. Tem pacientes com índices de cura, né, elevados quando seguem as orientações, perdem peso, né, mudam o comportamento em relação à ingesta de hídrica, em relação às idas ao banheiro também, que a gente pode orientar, né, de forma clínica isso, mas é importante passar por avaliação, né, do médico, da médica, né, que trate, né, que seja especialista nessas questões urinárias, para que tenha uma boa condução, tá? Porque a chance de tratamento e cura é alta também. É alta, não é, doutora? Ou seja, pode resolver o problema, ou vai resolver o problema, mas para isso é preciso que você também colabore, né? Tem muita gente, doutora, que só tem essas perdas urinárias, fazer xixi à noite, quando está dormindo. Sim. E aí ninguém quer mais dormir, né? Com ele nem com ela, nessas condições. No dia seguinte a coisa não está absolutamente nada fácil. Isso tem a ver também com a forma que a gente ingere líquidos, a quantidade, os horários de ingestão de líquidos, pode colaborar numa perda que já é possível ou que já é uma realidade? Sim, sim. A gente investiga, né? A gente lança a mão de algumas vezes do que a gente chama de diária miccional, em que a gente pede o paciente anotar simplesmente a quantidade de líquido, as horas que ele faz ingestão líquida, as vezes que vai ao banheiro, anotar também o volume, né, urinado. Então, dessa forma, a gente consegue mensurar suas idas ao banheiro, né? Se teve perda urinária não pode ser relatado nesse diário, e a quantidade que se ingere. Muitas vezes a gente tem uma discrepância muito grande, pacientes que não ingerem nada durante o dia e à noite, depois das 8, próximo ao sono, bebem litros de água, né? Então, assim, obviamente, né, temos fatores aí que fazem com que, inclusive hormonais, que fazem que durante a noite a gente produza, né, ou armazene melhor a urina, mais tempo a urina. Então, levantar à noite ao banheiro, muitas vezes, pode ser um indício de alguma disfunção do trato urinário. Seja dificuldade de esvaziar, essa urina fica acumulada, e aí, por vezes, leva o indivíduo a levantar muito à noite. Isso acontece muito em homens, né, com o crescimento da próstata também, essa dificuldade de esvaziamento, que às vezes esse crescimento da próstata dá, faz com que acorde mais vezes à noite, tá? E pode ser sinal de bexiga hiperativa também. Então, a gente consegue avaliar na história clínica se o paciente também colabora tomando muito líquido na hora errada, né? Ou não esvaziando a bexiga adequadamente antes de dormir. Então, por vezes, só com uma terapia comportamental a gente consegue melhorar aí essa queixa. Fazer xixi precisa de calma. Sim. Não posso fazer pela metade, não posso... A ideia de que a gente cumpra aquela missão na sua integralidade. É isso, doutora? Exatamente. Eu tenho pacientes, né, em diversas áreas de trabalho que retardam o máximo a micção, passam o período inteiro, a manhã inteira, a tarde inteira, sem ir ao banheiro, mesmo com vontade de fazer xixi, segurando a urina, né, retendo a urina. E isso a longo prazo é muito ruim, pode dar muitas consequências, inclusive até a perda dessa sensação do enchimento. A pessoa está acostumada tanto a prender a urina, a segurar o xixi, que ela acaba perdendo noção. Então a bexiga fica constantemente cheia e por vezes até prejudica o esvaziamento. Então ela acumula mais urina também. Predispõe infecção urinária e outras condições. Doutora Alessa, a senhora falou nós temos uma situação urinária em que há uma infecção. Parece-me que as pessoas tratam isso com um certo desdém. Infecção urinária não é como se fosse uma infecção em outro lugar.
e a gente demora demais para isso. A gente está falando sobre uma coisa séria, de consequências que podem, inclusive, ser graves? Sim, inclusive levar à morte, né? Então, por vezes, uma infecção urinária negligenciada, que pode começar como uma cistite, né? Que a gente chama de inflamação na bexiga, no trato inferior ali, na uretra, bexiga, quando a bactéria se instala inicialmente nesse local, né? E aí as pessoas têm aqueles sintomas de ardência, dor habituais, né? Idoso, já em contrapartida, pode não ter esses mesmos sintomas. O idoso pode ter infecção urinária e apresentar uma alteração do nível de consciência, delírio, né? Não apresentar febre, né, e demorar mais o diagnóstico. Então, aquelas pessoas que negligenciam esses sintomas iniciais, essas dificuldades, ardor, enfim, e aquelas que não têm o diagnóstico mais precoce, podem evoluir com infecção que suba para os rins e passe para a corrente sanguínea, quando a gente chama de sepse urinária, e levar à morte, tá? Então, uma simples, né, entre aspas, aí, infecção urinária pode, sim, causar risco de morte. É de fácil tratamento, doutora, em tese? Inicialmente, sim. Só que, assim, por trás de uma infecção urinária, a gente tem que saber que fatores. Em mulheres, né, muito mais comumente que em homens, justamente pelo trato urinário ser diferente, né, ser mais permissível a bactéria entrar ali via ascendente pelo canal do xixi, que está ali muito pertinho da vagina, perto da região perianal, onde a gente tem habitualmente uma flora bacteriana, né? Então, mulheres que com alguma alteração de imunidade, né, algumas condições específicas, elas podem ter mais infecções urinárias ao longo da vida que homens, tá? É muito mais comum mulheres ter. Mulheres, inclusive, após menopausa, por deficiência hormonal, estrogênica, podem também apresentar mais infecção urinária que homem. Mas a gente considera aí um limite, né? Até 2 vezes ao ano pode ser considerado esperado. Mais do que isso, se isso se torna recorrente, pode identificar, ser sinal de algum fator, de alguma alteração no trato urinário. Ou disfunção miccional, né? A pessoa que não esvazia adequadamente a bexiga, ou que tem hábitos, né, que favoreçam a isso. Ou algumas outras alterações, né? Pode estar diante de quadros, às vezes, de doenças metabólicas, como diabetes, né, que não são descobertas no início e podem também se apresentar inicialmente assim. Doutora Alessa, a Sociedade Brasileira de Urologia está atenta, está, inclusive, emitindo alertas no Brasil inteiro, não é diferente aqui do estado de Alagoas, sobre a necessidade da gente buscar um urologista, uma urologista, inclusive você que é mulher, para conhecer melhor. Parece-me que homens e mulheres brasileiros conhecem pouco sobre o seu próprio corpo. Exatamente. E a função, né, desse corpo. E a gente está preocupado, porque a incontinência urinária não é para ter. Exatamente, né? Então, assim, por crenças populares, por tabus, né, que ainda existem, tanto sobre sexualidade, quanto também esses sintomas urinários. Então, muitas vezes, esses sintomas são delegados a segundo plano, né? Então, a pessoa perde a urina, mas foi só uma vez, é normal. E ela só começa a prestar atenção quando está limitando socialmente, fisicamente, ou às vezes começa a ter problemas de relacionamento com o parceiro ou parceira, né? Porque, de repente, perde xixi ou fica com cheiro de xixi, isso, né, passa a incomodar. Então, essas questões é que a gente não pode deixar de acontecer, né? A gente tem como nosso papel como profissional de saúde, e aí eu falo também em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, que represento aqui no meu estado e na nacional, a gente tem que alertar a população. Perder urina nunca é normal. Tá? É importante a avaliação, é importante, né, esclarecimento sobre esse tema e procurar o tratamento adequado. E tem solução, muito importante, tem solução. Então, fazer xixi muito fracionado, fazer xixi de uma coloração muito escura, fazer xixi com odor, fazer xixi com dores, fazer xixi sem querer, definitivamente está tudo errado, né, doutora? Está tudo errado. Né? E aí lembrar, né, a atenção também para outras questões, né? Falar especialmente na mudança de coloração do xixi. Xixi com sangue, né? Pode estar relacionado à infecção urinária, mas pode estar relacionado a cálculos urinários, que é uma coisa que acontece nos 2 sexos também, ou neoplasias, cânceres, né? Então a gente tem que ter uma avaliação, ficar alerta a esses sinais, a esses sintomas, né? Então, se de repente mudou o padrão com que está urinando, pode significar que tem alguma alteração nesse trato urinário que precisa ser diagnosticado. Doutora, com essa longevidade nossa, aumentada, crescida, esse tipo de situação pode se tornar cada vez mais frequente. Até porque a própria musculatura, e aqui eu vou me referir mais às mulheres, já que é o
o perfil mais abrangente na discussão, a própria musculatura vai exigir digamos aí, uma intervenção, doutora. Exatamente, né? A idade é o principal fator de risco, né? Falando de incontinência urinária e todas as disfunções, né? Doenças neurológicas, né? E aí eu abrange, né, para todos os sexos, também podem predispor a sintomas de trato urinário, né? Tanto retenção urinária quanto incontinência urinária. Por vezes, a incidência desses sintomas é muito maior na população neurológica, né? Que sofreu AVC, ou derrame, Parkinson, né? Demências, né? Alzheimer. Então, por vezes, né, com o tempo, com a idade, essas doenças neurológicas também são mais comuns, mais frequentes, né, podem também levar a sintomas do trato urinário. Tem que ser adequadamente tratado. Mulheres, especialmente, né, por tudo que, em relação à anatomia, né, o processo de gravidezes, parto, né, podem ter fragilidades nesse assoalho, nessa musculatura pélvica, e isso também favorecer a incontinência urinária. Porque, assim, não é só a uretra, né, um componente único, né, que é responsável pela continência. É todo um complexo de ligamentos, de músculo, fáscias, e com o passar da idade, essas estruturas, elas envelhecem também. Nossa bexiga envelhece também. Então, por exemplo, a bexiga hiperativa que eu citei no início da nossa conversa é uma condição que acontece em homens e mulheres. A facilidade de perder xixi diante dessa condição é mais comum em mulheres, realmente, pela anatomia, por essas condições, mas podem acontecer simplesmente pelo envelhecimento, não ligado aí a nenhuma doença neurológica conhecida, tá? O que a gente chama de bexiga hiperativa idiopática. É quando ela acontece não relacionada a uma doença específica, tá? Ela pode acontecer assim, na população geral, né, em adultos e idosos. Procure o seu médico ou a sua médica urologista. Doutora Alissa, foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Eu que agradeço, adorei participar também e aí alertar todo mundo, né, que perder urina nunca é normal. Obrigada. Doutora Alissa Machado é médica urologista, especialista em urologia feminina e disfunções de micção. Procure uma médica urologista, um médico urologista. Você que é mulher também deve fazer isso, para que a gente possa ter uma ideia de qual é a situação que está o meu trato urinário, os meus órgãos que são responsáveis por uma situação que se faz necessária. A gente está vivendo mais, precisa viver com mais responsabilidade também. E investigar a sua situação geral de saúde pode ser um bom caminho, um bom começo para a gente descobrir as coisas bem no início, porque descobrindo no início a gente sempre tem muito mais chance.